E aí, galera, tudo bom? Vamos dar continuidade ao conteúdo de física aí do segundo bimestre. E esse segundo bimestre nós vamos trabalhar com resistores. O que é isso? Nós trabalhamos com eletricidade, corrente elétrica no primeiro bimestre, no segundo bimestre vai trabalhar com resistores. O que é isso? São dispositivos que a gente coloca nos equipamentos para diminuir a quantidade de corrente elétrica, controlar essa capacidade de corrente elétrica que vai passar por esse nosso circuito. Então, isso é muito utilizado no nosso dia a dia. Me arrisco a dizer que a gente usa isso quase todo dia, algum resistor, em algum momento da nossa vida, porque tamanha sua importância no nosso cotidiano. Como nós usamos sempre eletricidade, nós estamos sempre usando um tipo de resistor. Por exemplo, a lâmpada, né? É um resistor que a gente usa todos os dias praticamente. Então, quando você passa uma corrente elétrica por um resistor, ele transforma energia elétrica, que é eletricidade que é produzida pela light, lá pela hidrelétrica, que vem na nossa casa pela tomada. Essa eletricidade, ela, ela passa por esse resistor e transforma essa energia em calor e diminui o fluxo dessa corrente elétrica pelo restante do circuito. Então ela transforma energia elétrica em calor. Então isso a gente chama de efeito Joule. Então o efeito Joule é a transformação da energia elétrica em energia térmica. A gente transforma eletricidade em calor. Então aqui são alguns dispositivos que a gente usa. A lâmpada, por exemplo. A gente pega a energia elétrica, ela passa pela lâmpada. Quando ela passa pela lâmpada, tem uma resistência, um condutor que não é muito bom. No caso das lâmpadas mais antigas, era o tungstênio, que é um metal que se aquecia, quando passava a eletricidade, ele se aquecia muito, mas ele não se rompia e emitia esse brilho que iluminava a gente. Só que como consumia muita energia, ele está sendo banido, né? Essas lâmpadas a gente chamava de lâmpadas incandescentes para uma lâmpada fluorescente. Agora a gente bota gás na lâmpada, aí dá um choque de elétrico ali na lâmpada, os elétrons ficam balançando ali naquele gás, ficam agitados naquele gás e emite a luz no ambiente. O outro aqui é a resistência que a gente usa no chuveiro, churrasqueira elétrica, ferro de passar roupa, é, tem alguns fogões, né, que funcionam com resistência elétrica. Isso é um curto, né, a gente da energia elétrica, ela passa por um resistor, esse resistor segura essa energia elétrica ali e vai fazendo ela ficar, e vai transformando essa energia elétrica em calor, no efeito Joule, e vai sendo feito, e vai dando aquele calor ali mas isso consome muita energia. Todas as resistências, elas têm um teor de consumir muita energia. Por isso que as lâmpadas incandescentes estão sendo banidas, né? Elas, comparando com as lâmpadas de LED ou as lâmpadas fluorescentes, elas gastam muito mais energia. Então aqui alguns tipos de resistores que são usados nos equipamentos eletrônicos. A gente tem o de carvão. O carvão é um mau condutor, por isso ele conduz pouco eletricidade, então é usado em circuitos bem pequenos, né, para fazer coisa que a gente precisa de pouquinha eletricidade, a gente dá a eletricidade grande ali e diminui para aquela quantidade, você coloca ali a quantidade de carbono que é resistor para passar somente a corrente elétrica que você necessita para aquele funcionamento ali. Tem o metálico, que é de metal, que já é para passar uma eletricidade só para controlar uma passagem de eletricidade, diminuir menos. E tem o bobinado, que também tem uma função bem parecida com a do metálico. Então, são vários tipos. Esses aqui são alguns exemplos, mas a gente tem um monte. Então, né, esses que são resistores são componentes que controlam, que resistem à passagem da corrente elétrica. Eles são inseridos num circuito para diminuir a intensidade dessa corrente elétrica. Está passando ali, vamos fazer uma viagem que está passando 10 elétrons. Se eu colocar o resistor, ele vai segurar 10 elétrons, eu só preciso de um, só vai passar um, os outros 10 vão virar calor. Então ele controla essa passagem de elétrons, entendeu? Eu tenho 10 mil elétrons passando ali. Aí quando eu coloco um resistor, 9 mil vai embora e 1000 passa. Eu só preciso de 1000, aí o resistor controla isso com um equipamento mais delicado, um celular,
uma calculadora, um equipamento mais delicadinho, ele controla essa passagem de eletricidade. E para isso, a gente tem uma lei, que a gente chama de lei de Ohm, que é a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica. Se for um resistor ôhmico, sempre é constante. Então a resistência do resistor é igual à diferença do potencial elétrico sobre a corrente elétrica. A capacidade do resistor de controlar o fluxo da corrente elétrica diz respeito à sua resistência. Segundo a lei de Ohm, a capacidade do resistor de controlar o fluxo da corrente elétrica diz respeito à sua resistência. Então, conforme o resistor é maior, mais corrente ele vai segurar. Entendeu? Então, o fluxo de corrente elétrica diz respeito a como aquele resistor controla essa eletricidade que vai passar por ele. Então, na segunda lei de Ohm, quanto maior é o fio, maior é o condutor, maior é a resistência. Então, quando você tem uma distância muito longa, você tem que usar um fio mais grosso para resistir menos aquela eletricidade e não rebentar, não pegar fogo no fio. Então, se você pega um fio muito fino, um fiozinho desse de caixa de som, e vai passar sua corrente elétrica lá do fio da light até a sua casa, ele vai estourar, porque a resistência dele é muito grande. Porque quanto menor é o fio, maior é a sua resistência. Então, por isso que quando a gente vê cabos, quando você precisa de muita distância, você bota cabos cada vez mais grossos. Porque aqui é proporcional. Quanto maior a largura do fio, maior a distância do fio, maior é a resistência. Quanto menor é o fio, menor é a resistência. Então nós temos vários tipos de condutores. Quando a gente vai trabalhar com eletricidade, a gente tem vários tipos de condutores. O melhor condutor seria um condutor de ouro, mas não é possível a gente botar fio de ouro na nossa casa. Aí um outro condutor que seria muito bom seria a prata, mas também inviável colocar prata em casa. Então, o que a gente achou um meio termo aí, que também é caro, mas a gente achou um meio termo para usar e com mais segurança conduzir razoavelmente a corrente elétrica, seria cobre. Então a fiação, 90% da fiação que a gente tem em casa é cobre. Então o cobre tem uma resistência menor à corrente elétrica. O ouro menor ainda, a prata também é baixa. Então a que tem menos resistência seria o ouro. O carvão tem uma resistência muito grande. Então, o equipamento que você precisa controlar muito a eletricidade, que você precisa passar pouca eletricidade, você bota o carvão, porque o carvão vai segurar a eletricidade, vai passar só um pouco, só aquilo que você precisa, sem precisar estourar a fiação. Então, o ouro é o melhor condutor, prata, depois cobre. Tem vários outros intermitentes aí, estou falando assim, para vocês entenderem como é que funciona essa coisa. Quanto maior a resistência do cabo, depende do material de que ele é feito. O carvão é um condutor péssimo. O ouro, ótimo condutor. Prata, um bom condutor. Cobre, um bom condutor. Então, dependendo do material, é diferente a condutibilidade dele. Então, esses resistores a gente pode associar ele de duas maneiras. Ele em série, seria um do lado do outro, e em paralelo, um em cima do outro. Então, esse tipo de resistência é feito de acordo com aquela necessidade que você precisa controlar a passagem de corrente elétrica para o outro lado. Então, muitas vezes você precisa de uma quantidade exata para o outro lado do resistor. Você tem, por exemplo, nossa tomada tem 127 volts. Você precisa passar 10 volts para o outro lado. Então você tem que fazer uma associação de resistores que controlem e segurem os outros 117 volts para passar só os 10 que você precisa. Então você tem que fazer uma associação desses resistores para fazer isso, porque às vezes um resistor só você não consegue passar certinho a quantidade que você precisa. Então, ó, aqui é uma associação em série. Você coloca um do lado do outro e você só soma a quantidade de resistência que cada um faz. Ó. R1 mais R2 mais R3 vai dar o total da resistência dessa corrente elétrica. Você coloca a resistência elétrica aqui, ela vai passar por R1, aí segura um pouco da corrente elétrica,
passa para R2, passa mais um, segura mais um pouco da corrente elétrica, passa por R3, segura mais um pouco da corrente elétrica, para chegar aqui a quantidade de eletricidade que você precisa, de corrente elétrica que você precisa exata aqui. E no paralelo, você já faz isso de uma vez, né? Aqui você vai botar cada um dele, a corrente elétrica vai passar por aqui, vai passar por aqui, vai passar por aqui, e ela vai chegar exata aqui, passando por cada um, e cada um vai tirar uma diferente corrente elétrica aqui. Então, vai ser diferente a corrente elétrica que vai passar por cada um, que vai dar de resultado em cada ponta aqui, para depois chegar do lado do circuito elétrico. Então, galera, valeu, um videozinho curtinho, porque o pessoal, para não ocupar muitos dados de vocês, vou ver se eu passo mais um fazendo os exercícios, né? Vou arrumar uma gambiarrinha aqui, fazer um exercício e mandar para vocês para ajudar aí, beleza? Tchau, estamos quase voltando já, né?